E aí, pessoal? Então, agora é a parte mais prática aí do servidor dedicado. Eu acho que é importante falar primeiro que isso daqui não é uma aula, é um tutorial, tá? Então aqui a gente vai ver como que a gente implementa de maneira bem prática o servidor dedicado. Eu não vou estar mostrando exatamente o que significa cada um dos tópicozinhos que a gente vai ver ali. Se você quiser entender toda a parte de servidor dedicado, eu recomendo fortemente vir aqui na aba de multiplayer, beleza? Da documentação do PlayFab, achar a parte de servidor aqui e ler toda essa parte de servidor. Então a gente tem várias e várias páginas aqui, principalmente a parte onde a gente entra no Unreal GSDK, que é o SDK de construção de servidor aí no PlayFab para Unreal Engine, beleza? É, que ele mostra aí tudo que a gente precisa fazer e explica um pouquinho mais, de maneira um pouquinho mais profunda sobre as funcionalidades que a gente vai implementar nesse vídeo, beleza? Então, bora lá. Beleza, então bora lá começar a colocar a mão na massa aí. Primeiro passo que a gente vai fazer é criar um projeto C++, que a qualidade eu vou colocar como scalable para ficar algo mais é, suportável aqui para o meu computador, beleza? O nome do projeto aqui para mim vai ser Dedicated Server. Dedicated Server, pode ser. Vamos colocar PlayFab aqui também. Ficou muito grande. Dedicated PlayFab, perfeito. E aí, a gente pode clicar aqui em Create. Antes disso, eu acho bem importante ressaltar que para buildar e compilar como servidor dedicado, você precisa estar usando uma versão source da engine, beleza? Então, se você estiver usando a versão do launcher, não vai funcionar, tá? Então, bora lá. Beleza, uma vez que o nosso projeto esteja criado aí, nós precisamos compilar ele como servidor dedicado, ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em Source, a gente vai copiar aqui esse arquivo de target, ok? Então, para compilar para alguma plataforma, a gente precisa adicionar o target dessa plataforma. Então, se a gente vai compilar como editor, a gente precisa do target de editor. Se a gente vai compilar como shipping, a gente precisa do target como shipping. Se a gente vai compilar como server, a gente precisa do target de server, ok? E aí, nós podemos abrir aqui, pode ser com, eu vou abrir aqui com o Notepad++, tá? Vou fechar isso daqui, ok? Então, aqui, ao invés de editor, vai ser server. A gente precisa trocar também o nome da nossa classe, né? Tem que ser o mesmo nome do arquivo, então server target, dedicated playfab server target, legal. E aqui o nosso construtor, obviamente, tem que ter o mesmo nome da classe, certo? Então, beleza. Aqui tem o default build settings e aqui a gente vai ter os módulos extras, beleza? Tendo feito isso, a gente pode fechar esse arquivo aqui já. Esses módulos extras são todos os módulos que precisam ser compilados, certo? Então, tipo, se a gente for lá no, no normal, aqui também vai ter o módulo que vai ser o nome do nosso projeto e os outros módulos que a gente estiver usando. Senão ele não vai compilar o módulo, certo? Então, bora lá. A gente vai clicar aqui com o botão direito na solução e clicar em Generate Visual Studio Project Files para ele encontrar o nosso arquivo, beleza? Show! Então, agora que a gente deu o Generate Visual Studio Project Files, a gente pode abrir a nossa solução com Visual Studio aqui.
E aí, se a gente vier aqui do ladinho, né, e ver, aqui dentro do source vai ter já o nosso dedicated playfab server.target.cs. Isso significa que aquele arquivo foi encontrado. Se a gente tivesse criado o arquivo sem dar o generate project studio Visual Studio Project Files, esse arquivo não ia ser encontrado e a gente ia compilar e ele falar, pô, não achei o arquivo, sabe? Então vamos lá. A gente precisa mudar o target que a gente vai compilar agora. Então, ao invés de compilar para Development Editor, a gente vai compilar como Development Server. Beleza? Então, bora lá. Ok. Trocamos o nosso target, está aqui como Development Server. E aí, é só mandar compilar. Show! Depois de terminar de compilar, né, como Dedicated Server, a gente vai vir aqui no GitHub, vai procurar pelo PlayFab, pela empresa PlayFab, vai procurar o repositório de SDK, repositório público. A gente vai vir aqui, vai baixar esse repositório, beleza? A gente vai pegar o Unreal plugin dele. Ok? Baixamos. Agora que baixamos, podemos entrar aqui, procurar pelo Unreal plugin. E aí a gente tem esse monte de readme.md aqui, a gente pode apagar todos, tá? Documentation, também não tem nada de importante, a gente pode apagar. Aqui em license, a licença vai ser MIT, a gente pode apagar. E aí temos o resources que a gente vai manter e o source, certo? Então bora lá. Novo, pasta, plugins, a gente vai adicionar o plugin aqui. A gente vai colocar playfab gsdk. Ok. Tendo feito isso, vamos puxar aqui. Opa. Me atrapalhei um pouquinho. Pode colocar aqui. Dentro do playfab gsdk. A gente arrasta tudo isso daqui para cá. Legal. Agora é só abrir aqui de novo a nossa solução, certo? Eu já estou com ela aberta aqui. E compilar mais uma vez. Beleza, compilamos aqui. Agora, o que precisamos fazer é basicamente incluir o plugin aqui no nosso projeto. Eu vou incluir sem ter que abrir o editor. Você pode abrir o editor e ir lá em Windows Plugins ou Edit Plugins, se eu não me engano. E aí você pode habilitar o teu plugin, você pode procurar na aba Installed, ele vai estar lá. Ou você pode abrir aqui com um editor de texto da sua preferência. Aqui, nesse plugins, a gente pode colocar um vírgula, abre e fecha chaves. Ok. E aí a gente copia aqui o nome e o enable. Ok, a gente pode apagar essa vírgula aqui por último, já que não vai vir nada depois disso. A gente pode colocar aqui playfab gsdk. Só deixa eu confirmar que é esse mesmo nome. Se eu não me engano, está aqui. Playfab gsdk. Playfab gsdk. Ok. Agora podemos fechar isso daqui. Vamos dar um Generate Visual Studio Project Files. Opa, deu errado aqui para mim. O F era maiúsculo mesmo, então vamos corrigir aqui. Antes estava assim, agora é só acertar para o F maiúsculo. A gente pode fechar aqui, beleza? E dar um Generate Visual Studio Project Files de novo. Show! Depois de dar o Generate Visual Studio Project Files, o que nós vamos fazer é abrir aqui o build e declarar a dependência do nosso plugin, certo? Então vamos lá.
playfab GSDK. Certinho. Agora, o que nós precisamos fazer é compilar como editor. A gente compilou como Dedicated Server e agora a gente precisa compilar como Development Editor para conseguir abrir realmente o nosso editor da Unreal ali, né? Então a gente fez bastante mudança no C++ aqui no código. E aí se a gente não compilar como editor, ele não vai deixar a gente abrir. Vai falar, poxa, não estou conseguindo encontrar as coisas que você colocou aqui, sabe? Então, isso aí, vamos compilar. Beleza, compilamos aqui direitinho. E agora, se abrirmos o nosso projeto, esperar um pouquinho só abrir. Show! E aqui temos o nosso projeto aberto. Então, se a gente vier aqui em Edit, Plugins, a gente consegue ver, por exemplo, temos aqui o nosso PlayFab GSDK habilitadinho, bonitinho. E aí, se a gente vier aqui em C++ Classes, viermos aqui em Dedicated Server PlayFab, a gente pode criar uma nova classe. E essa classe vai ser um Game Instance, beleza? Então, bora lá. Aqui a gente vai chamar de Dedicated Server GI de Game Instance, beleza? Então, create class, esperar a classe ser criada. Beleza, então nós criamos aí o nosso Game Instance. E agora, o que vamos fazer é ir lá na documentação. Aqui, se a gente for procurar, a gente vai achar SDKs, beleza? GSDK, e aí a gente vai ter uma abinha chamada Unreal GSDK. Se a gente vir aqui, Add SDK to Project, a gente consegue achar aqui como que fazemos o nosso GSDK, beleza? A parte que interessa de verdade, como é que a gente integra o GSDK no nosso projeto, quer dizer, a parte que nos interessa, na verdade, é bem esse trechinho aqui, tá? Onde ele especifica pra gente o que a gente vai precisar usar. Então, aqui ele fala que a gente vai precisar da override no init e no onStart. Beleza. Lembrando que o init ele é chamado quando o game instance é inicializado e o onStart ele vai ser chamado no start de um jogo qualquer, sabe? Então, o onStart aqui, toda vez que você pressiona play lá no editor para simular ou para fazer qualquer coisa, ele é executado. O init, ele só vai ser chamado uma vez, que é quando você abre o jogo, quando a instância de jogo é criada. Beleza? Então, beleza, bora pegar a segunda parte ali, que são os métodos que a gente vai usar. Isso daqui são métodos de reação aos eventos do nosso servidor dedicado. Então, a gente pode dar um shutdown no nosso servidor. A gente vai ter health check, que é tipo um tick que fica verificando se o nosso servidor está saudável, se não aconteceu nada que realmente não deveria acontecer, como por exemplo um null pointer, alguma coisa que resulte num crash, sabe? Ou se a gente não subiu, esqueceu de subir algum dos arquivos lá na hora do deploy, ele vai dar um health check como falso, coisas desse tipo, tá? Então, uma vez que o nosso servidor esteja ativado aqui, isso daqui também vai ser executado, beleza? E uma vez que o nosso servidor esteja pronto para receber jogadores, ou seja, que ele esteja conectado na internet bonitinho, essa callback aqui é acionada, beleza? Então, tendo feito isso, a parte de header já está ok. Agora é a parte de CPP. Então, vamos gerar as definições aqui para a gente. Legal. E agora é bem meio que copiar e colar. Ele fala aqui para incluir as dependências, certo? A gente vai incluir aqui o PlayFab GSDK e esse GSDK úteis aqui, que é um conjuntinho de métodos e funções para acessar alguns recursos que podem ser úteis para a gente. Beleza? Aí eu não vou definir essa categoria log aqui, só para debug mesmo. Eu acho que não tem necessidade. Então eu vou pular. E aí a gente pode copiar todo esse trechão de código aqui, onde ele faz os bindings nas delegates, certo?
Então vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem uma delegate, certo? Aqui, ó, declare dynamic delegate, ok? E aí a gente tem os eventos que essas delegates representam e a gente dá bind numa função, certo? Então a gente está criando aqui a delegate, o tipo da delegate, e dando bind com o método que a gente criou aqui embaixo. Então, bora lá. Isso para todos aqueles eventos de callbacks que a gente falou agora há pouquinho, tá? Beleza, tendo feito isso, a gente registra. Isso daqui é um método estático, tá? A gente registra as callbacks que a gente precisa registrar. E aí, realmente, o SDK lá por debaixo dos panos, quando ele passar por esses estados, o estado de shutdown, passar pelo health check, passar pelo server active, passar pelo ready for players, ele dá trigger nessas funções aqui que a gente está dando bind pra gente. Beleza? Então, bora lá, dar uma olhada no que mais que a gente precisa pegar. Então, a gente só vai dar bind nessas funções se for um dedicated server instance. Então, if is dedicated server instance. Legal. E aí a gente tem uma condição de pós-processamento, que a gente coloca logo aqui depois, que é, se a gente tiver compilado, dado package no caso, né, com essa condição aqui igual a true, então US server igual a true, ela começa com 0, então igual a falso, né? Aí quando a gente vai lá e dá package, ele muda essa propriedade aqui para 1, e aí vai ser igual a true. Beleza? Ele chama essa função estática aqui, que é o setDefaultHostPort. Beleza? Então, aqui, se eu não me engano, é a porta 30.000, tá? Então, ele define lá no SDK qual que vai ser a porta que a gente vai usar na hora de criar os servidores. Beleza. E aí, a gente tem aqui, tipo, logs, certo? Então, no onStart, a gente vai chamar o ready for players. A gente não precisa chamar o super aqui. Tá tudo bem. No shutdown, a gente chama o request exit para fechar mesmo a instância, tá? E aí, no health check, aqui, a gente dá um return true. Aqui nós poderíamos colocar condições para ver se a nossa build ela realmente está válida aqui, certo? Isso daqui não pode ser usado para tipo, dar shutdown no servidor. Isso daqui é para condições onde a nossa build ela realmente não deveria existir. Por exemplo, digamos que nós temos uma build de partida, certo? E uma partida nunca pode passar de 30 minutos. Então a gente pode colocar uma configuração aqui para, se caso o nosso servidor tiver com tempo de partida de mais de 30 minutos, retornar falso. E aí a gente sabe, poxa, temos um problema, sabe? Tipo, nosso servidor não está morrendo com o fim da partida, né? Já que a nossa partida nunca poderia durar 30 minutos. Beleza, no onServerActive ele só dá um log, e aqui no elog ele só vai dar um log. Vamos colocar esses logs aqui, na verdade, que depois a gente consegue pegar lá. Então, bora lá. A gente vai colocar um log temp aqui mesmo. Chama gsdk. Legal. Legal. Bacana.
legal. E aí, temos o nosso famoso Ready for Players. Bacana. E aí, a gente pode fechar aqui e compilar de novo, certo? Mas a gente não quer compilar o base texture, não. Nós queremos compilar o dedicated server playfab. Beleza. E abrir ele, né? Então, bora lá. Beleza. Uma vez que nós tenhamos compilado aí, aberto o nosso servidor, a gente pode vir aqui em Platforms, e aí, a gente pode vir aqui em Windows, selecionar o nosso Development aqui, ok, Windows, Development, e aí a gente seleciona o nosso Target, ok? A gente vai dar build, vai dar package como Dedicated Playfab Server aqui. Então, podemos dar package no nosso content. Beleza? A gente seleciona onde vamos dar package. Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, vou criar uma pasta nova. Vou colocar aqui essa pasta playfab tutorials package. Ok, isso aqui é um processo que vai levar bastante tempo, se for a primeira vez que você estiver fazendo. Se não for a primeira vez, vai ser bem rapidinho, porque daí ele deixa em cache a maioria das coisas que ele precisa. Beleza? Então, só esperar. Show! Uma vez que tenhamos dado package aí, a gente pode abrir a pasta onde o nosso package foi feito, beleza? E aí, realmente zipar tudo que tem aqui dentro, ok? A gente não vai zipar a pasta Windows Server, tá? A gente vai pegar o conteúdo, todo o conteúdo da pasta Windows Server, inclusive os manifests aqui, tá? O engine, esse dedicated server playfab aqui também, tudo. A gente vai enviar para pasta compactada. Ok, fizemos o nosso zip com todo o nosso conteúdo aqui. Agora é bem simples, a gente entra no nosso título aqui do playfab. A gente vem aqui em multiplayer. Beleza, espera carregar. E aí a gente seleciona aqui New Build, beleza? O nome da nossa build vai ser Dedicated Server. Vamos colocar aqui versão 0.0.1 underscore. Aqui a gente escolhe o número de processadores que a gente vai usar, né? O número de cores. A gente coloca aqui 2 cores, beleza? A gente tem 750 horas que são de graça por mês. Só que essas horas são divididas, obviamente, pelo número de cores, então são 375 horas aí. Então, quanto mais cores a gente colocar, mais caro fica a nossa brincadeira aí. E quanto mais servers a gente colocar, mais rápido a gente gasta as nossas cores, né? Então, beleza. A gente pode colocar aqui no server details aqui, né, nos nossos detalhes de servidor. A gente define o tipo do nosso servidor como processo. A gente vai usar o sistema operacional Windows mesmo. A gente tem como colocar container usando Docker, mas aí a gente tem que fazer algumas configurações a mais. Beleza? Então, a gente não habilita nenhuma dessas duas opções aqui. A gente poderia habilitar. Eu nunca habilito. E aqui é onde a gente coloca o nosso arquivo, tá? O nosso zip. Então, a gente arrasta aqui. Enquanto a gente espera carregar, geralmente leva uns 8 minutinhos. Nós podemos ir terminando de configurar. Aqui a gente coloca a nossa linha de execução, tá? Então, para iniciar o nosso jogo, qual que é o nome do arquivo .exe que a gente precisa executar? A gente vai colocar aqui dedicated server
como é que é o nome do nosso projeto mesmo? Dedicated Server, Dedicated Playfab, tá? Dedicated Playfab.exe, que é o executável, certo? E aí a gente coloca tracinho log, beleza? Para ele gerar logs pra gente, tá? E aí a gente também precisa adicionar uma região. Essa região vai ser enquanto a gente estiver no FreeTire, a gente só tem duas regiões, né? Que é o norte da Europa e o leste dos Estados Unidos. Então a gente vai colocar aqui 1 para o máximo. Isso daqui vai custar 20 centavos de dólar por hora para a gente. Então é salgadinho aí, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora que for desenvolver isso. E aí, aqui, como a gente está usando o SDK da Unreal, a gente passa o nome da nossa porta como Unreal Server GSDK Host Port, tá? Lembrando que a gente setou isso lá no código, aqui embaixo, ó, Set Default Server SDK Port. E aí ele seta e se passa por padrão ali por debaixo dos panos pra gente. A gente não precisa saber disso. A gente só precisa saber que aqui a gente coloca esse nome. Porque assim, a gente também tem como mudar o protocolo para TCP, mas aí vai ficar consideravelmente mais lento o nosso jogo. Só que aí a gente garante a entrega dos pacotes também, todo aquele lance de redes, de protocolo de redes que a gente conversou no primeiro vídeo aí de servidor dedicado. Beleza? A gente tem como colocar alguns certificados aqui. Não vamos colocar agora. Metadados também, caso queiramos, porém não queremos. E agora é só esperar isso daqui fazer o upload e terminar de subir o nosso servidor dedicado. Ok, nosso upload acabou aqui. E agora é só clicar aqui em Add Build. Então, nosso status está aqui em Deploy. Nós temos que esperar esse deploy ser completo. E aí sim, a gente pode realmente requisitar os servidores, beleza? Então, esperar um pouquinho. Ok, depois de muito tempo, o nosso Dedicated Server finalmente passou aqui pelo processo de deploy. E aqui, se a gente olhar o status dele, está escrito Deployed. Então, a gente pode clicar aqui nele, vir aqui em Servers, beleza? E aqui em Servers, a gente vai ter todos os servers aqui que estão ativados, certo? Esse daqui está esperando uma conexão. Então, se a gente clicar aqui em Request Server, tcharam, o nosso servidor passou para o estado de ativo. E aí, se a gente abrir lá na Unreal e digitar esse IPv4 com essa porta, falar para Unreal no caso, né? Opa, a Siri ouviu aqui. Falar pro nosso jogador, né? Conecta nesse IP e nessa porta, ele vai conseguir conectar no nosso servidor dedicado, beleza? E aí, a gente viu que tinha uma função de log, certo? A gente consegue acessar os nossos logs. Para acessar os logs, a gente precisa dar shutdown no nosso servidor. Beleza? E quando o servidor sair do estado de ativo para terminated aqui, então aqui, ó, se a gente der um refresh na página, nosso servidor saiu do estado de ativo, a máquina voltou para o estado de standby. A gente vier aqui em Activate Servers, nos nossos servidores arquivados, a gente consegue baixar os logs clicando aqui. Beleza? E aí, realmente, tá os nossos logs aqui, só ler. Ok, mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas eu preciso sempre vir manualmente toda vez que eu quiser alocar um servidor? Não, você pode configurar uma fila de matchmaking e mandar o matchmaking, sempre que uma partida for encontrada, alocar um servidor, né? Se você estiver usando, tipo, se o teu jogo for com base em partidas, assim, né? Às vezes o teu jogo pode ser um MMO e você tem servidores estáticos, aí vale mais a pena você definir e fazer isso manualmente. Mas aí se você tem partidas, é impossível você fazer todas as partidas manualmente, né? Tipo, o jogador pode querer jogar quando ele quiser. E aí você configura aí o matchmaking. Futuramente a gente vai ter alguns vídeos aí implementando o matchmaking também.
nós temos um servidor dedicado funcional. Beleza? Então, para Dedicated Server, era isso. Espero que tenham curtido aí o vídeo.